Quando você abrir a bolsa do seu tefilim, o tefilim da cabeça deve estar embaixo e o tefilim para o braço no topo, para que quando você pegar o primeiro tefilim que a sua mão alcança, ele seja o tefilim do braço. Então você remove o tefilim do seu braço e desenrola a correia, puxa a manga da camisa para cima e coloca o que em hebraico chamamos de casa do tefilim. A casa, ou bait, do tefilim do braço é a pequena caixa preta. Então, você a coloca no seu bíceps, voltada para dentro, na direção do seu coração, certificando-se de que você tem um espaço de 2 ou 3 dedos entre a caixa e a parte interna do seu cotovelo e entre a caixa e a dobra do seu braço, onde o braço se liga ao ombro para que a caixa preta fique bem no meio do seu bíceps. Antes de começar a enrolar o seu tefilim do braço, você deve dizer a seguinte bênção. A bênção deve ser dita somente quando o tefilim do braço já estiver posicionado sobre o braço, mas antes de começar a enrolar as correias, isto é, antes de amarrar o tefilim do braço. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותו וציוונו להניח תפילין. Em seguida, aperte a correia onde ela atravessa o laço para que esteja bem justa no seu bíceps. E agora, estenda a parte solta da correia, apertando-a. Então, dê uma volta sobre o topo da caixa do tefilim uma vez. E, por fim, faça uma terceira volta. Tenha em mente que não existe uma halachá ou lei específica sobre como o tefilim do braço deve ser amarrado. A única lei essencial é a de que deve ser amarrado ao braço. Existem vários costumes em diferentes comunidades judaicas. Neste vídeo, seguimos a prática tradicional iemenita. Depois que você deu 2 voltas com o tefilim do braço, de modo que há uma aparência de 3 voltas sobre o bíceps, semelhante à letra hebraica Shin, então você pega a correia e a amarra em volta do seu antebraço. Se a correia não for longa o suficiente para fazer um número X de voltas, não se preocupe, não há halachá específica quanto ao número de voltas. À medida que você se acostumar com a colocação do tefilim, você será capaz de determinar qual o melhor número de voltas para amarrar as correias do tefilim em volta do seu braço, de modo a não ter uma quantidade excessiva de correia sobrando para ser amarrada em volta da sua mão. O ideal é ser confortável para que não se torne uma distração durante a sua oração. Uma vez que você chegou à sua mão, primeiro traga a correia para o seu dedo médio e a amarre em volta do dedo médio 3 vezes. E então vá na direção das costas da sua mão, indo por baixo. E traga a correia por cima, entre o seu polegar e o dedo indicador. Traga-a por cima mais uma vez para cruzar a correia que já havia sido colocada nas costas da mão e amarre o excesso por baixo, na palma da sua mão. Se você for destro, o tefilim do braço deve ser amarrado em sua mão esquerda. Se você for canhoto, deve ser amarrado em sua mão direita. Se você for ambidestro, deve ser amarrado em sua mão esquerda. Depois de ter afixado o tefilim do braço, remova o tefilim da cabeça de dentro da bolsa e certifique-se de que o nó do tefilim da cabeça está posicionado exatamente no lado oposto da caixa do tefilim da cabeça, para que haja uma quantidade igual de correia sobrando em ambos os lados do nó, a fim de que o tefilim fique posicionado adequadamente entre os seus olhos, isto é, entre os seus olhos, mas na linha do cabelo e não diretamente sobre as sobrancelhas. Para aqueles que tenham dúvida sobre por que é dito que ele fica entre os olhos, a única definição e parâmetro dados na Torá para entre os olhos estão na proibição da Torá
de que, quando se está de luto, não se deve remover o cabelo da cabeça. Literalmente se diz de entre os olhos. Dessa passagem, entendemos que entre os olhos é uma expressão idiomática que se refere a essa região. Nenhuma bênção deve ser dita entre colocar o tefilim do braço e o da cabeça. Se uma pessoa interrompeu o processo entre uma coisa e outra, aí sim, depois de ter colocado o tefilim do braço, deve-se dizer uma bênção inicial antes de colocar o tefilim da cabeça. A bênção é: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher qiddashanu b'mitzvoto v'tzivonu al mitzvot tefillin. Quando colocar o tefilim da cabeça, certifique-se de que a caixa do tefilim não está pendurada na sua testa, mas sim posicionada no limite da linha do cabelo, sobre os olhos e entre eles. E o nó do tefilim está posicionado na parte de cima da nuca, na base do crânio, onde sentimos uma pequena projeção do próprio osso do crânio. Quando for remover o seu tefilim, retire primeiro o tefilim da cabeça. Coloque-o na parte de baixo da bolsa e então remova o tefilim do braço. Não existe lei sobre como enrolar as correias do tefilim. Há várias tradições e práticas. Nós aqui usamos a maneira que é mais rápida e mais fácil de desatar depois. E é isso que ensinamos às pessoas para que elas não fiquem excessivamente preocupadas ao aprenderem acerca das mitzvot e para que não fiquem confusas. Se uma pessoa tem apenas o tefilim do braço e não tem o da cabeça, ou vice-versa, pode colocar qualquer um dos dois que tenha acesso, pois são consideradas duas mitzvot distintas. Se ele só tem o tefilim do braço, diz a seguinte bênção: Asher qiddashanu b'mitzvoto v'tzivonu lahaniach tefillin. Da mesma maneira que ele abençoa quando coloca tanto o tefilim do braço quanto o da cabeça. Se ele tem só o tefilim da cabeça, antes de colocá-lo, diz a seguinte bênção: Asher qiddashanu b'mitzvoto v'tzivonu al mitzvot tefillin. Deve-se colocar tefilim diariamente, exceto em Shabat e Yom Tov. E a colocação deve ser durante o dia, por ser um mandamento visual. Pessoas que são ou estão isentas de recitarem o Shema também são ou estão isentas de colocarem tefilim. Isso significa que as mulheres são isentas dessa mitzvah. Mas, ao contrário do que muitos pensam, elas não são proibidas de colocarem tefilim se assim o desejarem, assim como não são proibidas de recitarem o Shema. Não confunda isenção com proibição.